tarde. Me chamo Bernardo Rodrigues, faço parte do grupo IBISP e hoje estamos no episódio número 8 do Onconovas. Hoje o episódio, o tema é sobre cuidados paliativos na oncologia. Hoje estou recebendo dois convidados, Dr. Aurélio Rocha e Dr. Theo Júnior. Gostaria de pedir para o Dr. Aurélio Rocha se apresentar, por favor. Olá, boa noite. Eu sou médico, oncologista clínico, sou diretor das clínicas NOC e Oncovi, sou colaborador do IBISP e um dos organizadores do simpósio. Certo, obrigado. Gostaria do Dr. Theo Júnior se apresente, por favor. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Theo, eu sou médico paliativista, tenho um consultório na clínica NOC e atuo como paliativista em hospital também. Certo. Gostaria de começar com a primeira pergunta para o Dr. Aurélio Rocha. O que o senhor está achando do simpósio desse ano? O simpósio para mim é fantástico. Eu acho que é uma oportunidade de agregar aqui, trazer vários amigos, vários colegas, conhecer novas pessoas, mas propositadamente a gente quer promover a inovação, trazer educação, atualização, e a gente quer que as pessoas venham para cá, né, se reciclem, e que no fundo quem ganha com isso é o paciente, né? Então o paciente é o principal objetivo do congresso. A gente trouxe algumas inovações, que foi esse podcast, é uma inovação. Os estudantes do IBISP é outra inovação, o trabalho científico que o IBISP fez. A gente tem os cursos que estão sendo lançados de pós-graduação. E a principal inovação seria, a gente propôs para que todas as inscrições que fossem feitas nesse simpósio, elas serão doadas para o IPOM, Instituto Povos do Mar. E aí é uma ação de responsabilidade social. A gente quer mostrar que a responsabilidade social está perto da gente, a gente precisa olhar, aprender, encarar, e para que a gente, profissional de saúde, faça a nossa parte. Sim, muito interessante. Muito legal essa iniciativa também. Gostaria de perguntar a mesma pergunta ao Dr. Theo Júnior sobre o simpósio, na visão dele. O que ele está achando? Tá certo, Bernardo. Então, a edição desse ano do simpósio foi uma grata surpresa. Assim, primeiro pelo volume de adesão, né? E quanto mais adesão a gente tem da comunidade científica e dos profissionais de saúde, mais troca a gente tem, né? Como o doutor Aurélio disse, é um espaço de troca. E eu acho que a programação do simpósio desse ano está fazendo jus ao fio condutor, né? Que é saúde, tecnologia e inovação. Eu acho que a gente consegue abordar isso nos vários painéis e tem conseguido ter uma troca de experiências interessante. E no final, eu acho que todo mundo cresce junto. Bacana. Dando continuidade com o Dr. Theo Júnior, gostaria de saber como que os cuidados paliativos podem ser integrados no cuidado oncológico, desde o diagnóstico, no cuidado com o paciente. Perfeito. Então, Bernardo, a Organização Mundial de Saúde preconiza que o acompanhamento de cuidados paliativos aconteça desde o diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida, né? Isso não significa necessariamente que o paciente vai ser acompanhado por uma equipe especializada, mas ele começa uma abordagem em cuidados paliativos que vai progredindo e aumentando a intensidade ao longo de todo o cuidado dele. A ideia é que o paciente que possua uma doença grave que ameaça a vida e que esteja em sofrimento seja beneficiado da abordagem de cuidados paliativos tanto para ele quanto para os familiares. E isso idealmente acontece através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, além de médico, tem outros profissionais envolvidos no cuidado, como fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, e aí tem várias outras profissões que caminham em conjunto. Tudo isso para fazer um cuidado continuado e conjunto que vai espelhar o que o oncologista, né, no caso do câncer, vai prescrever, mas vai ultrapassar isso para abordar outros tipos de sofrimento que vão além do sofrimento físico e do tratamento da doença propriamente dita. Certo, obrigado. Gostaria de perguntar ao Dr. Aurélio Rocha quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde ao discutir a necessidade dos cuidados paliativos. A gente, como profissional de saúde, a sociedade de modo geral, ela sempre pede um indicador, ela pede o que é que você faz de fato. Então, a gente, como profissional da saúde multidisciplinar, médica e oncologia, a gente olha pensando na cura. Então, a gente, quando recebe um doente, aquele doente ele tem um diagnóstico comumente de uma doença que é progressiva, que é, né, a gente tem um desfecho que é a morte, todos nós vamos morrer, mas ela vai ser de uma forma invasora, sofrida, e vai maltratar não só o doente, mas maltrata a família. Então, qual é o desafio?
é que a gente, claro que tem que olhar para drogas novas, claro que tem que olhar para a inovação, a gente tem que olhar também para outros aprendizados, né? A gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para que as pessoas se sintam bem conosco, a gente tem que olhar para que a gente, como profissional, saiba fazer essa comunicação correta. E isso é um período que se aprende, é maturidade, é treinamento, é a gente vindo para um simpósio desse de inovação e capacitação. E isso é tudo que a gente hoje se desafia. A gente, como profissional, né, evoluir para chegar a pensarmos não só na cura, mas o bom tratamento significa aquele que tem um aceite do paciente e que tem uma redução de sofrimento. E por outro lado, a gente, claro, pensa que isso pode ser estendido, né, para uma qualidade melhor, para que uma família entenda melhor a doença, o ensino de cuidador, o ensino da família, né, então que alguns problemas sejam resolvidos. Se aquela família tem um problema familiar entre pai e filho, entre mãe, que a gente tente, de certa forma, antecipar e ajudá-los a tentar esclarecer o ponto da doença, esclarecer para onde é que a gente vai caminhar. E aí a gente tem esse papel muito mais de estar ao lado do que como solucionador de problemas. Certo, Desafiador. certo. Obrigado. Dando continuidade sobre essa parte desse desafio em relação à família, gostaria de saber ao Dr. Theo quais estratégias você recomendaria para lidar com a dor e desconforto em relação aos pacientes oncológicos que estão em cuidados paliativos. Essa questão da dor, ela entra como talvez o sintoma físico mais prevalente, né? Então, a dor é um sintoma que dificilmente a gente não aborda nas consultas rotineiras, né? Além disso, entra a questão do desconforto, que é uma perspectiva mais ampla, né? Quando a gente fala de sofrimento, o sofrimento não é só físico, né? Existe sofrimento psíquico, existe sofrimento social, existe sofrimento espiritual e sofrimento também dói, né? Como eu costumo brincar. E aí, dentro desse aspecto, quando a gente fala da abordagem de cuidados paliativos, a gente tem 4 pilares de se debruçar sobre isso que são importantes. O primeiro deles é o controle impecável de sintoma, né? E aí, quando a gente está falando de dor, a gente fala, dentre outras coisas, de um arsenal terapêutico de medicamento, que envolve desde medicações como analgésico simples, uma dipirona, ela pode entrar no cuidado paliativo, até medicações complexas como opioide, procedimentos invasivos como um bloqueio anestésico ou alguma coisa de maior complexidade. Da mesma forma, o tratamento de medicamento ele se estende a outros sintomas físicos, né, como falta de ar, cansaço, vômito, e aí vai depender da demanda de cada paciente. Mas, para além disso, entra nos pilares dos cuidados paliativos a questão da comunicação, e aí a comunicação entra como um alívio de sofrimento, porque a gente pode fazer uma conferência familiar para abordar algum tipo de desconhecimento ou acolher algum sofrimento que não só o paciente, mas os familiares possam estar passando. A gente trabalha também no contexto de equipe multidisciplinar, porque tem esse olhar não só do médico, mas de cada profissional de saúde para os sofrimentos do paciente, né? E, e tudo isso em conjunto vai contribuir para um plano de cuidado, né? Qual é o nosso plano para o paciente, de uma forma mais ampla do que só o tratamento curativo da doença, né? Então a gente trata a doença sim, a gente tenta cada vez mais, como o Dr. Aurélio disse, ampliar esse arsenal terapêutico, mas junto com isso a gente vai olhar para o paciente e a gente vai se preocupar com essas outras esferas de sofrimento, vamos dizer assim. Certo, bacana. E gostaria que o Dr. Aurélio também pudesse falar um pouco sobre essas estratégias recomendadas para lidar com o paciente com dor e desconforto que esteja com cuidados paliativos. Acho que para a gente entender a dor, a gente tem que, né, às vezes a gente se colocar no lugar do doente, né? Então é importante que o profissional saiba, né, não paliar no sentido amplo, né? Seja por medicamento, seja por uma conversa, né? Seja por uma questão espiritual, seja por uma questão, às vezes, né, do ponto de vista de um descanso que a pessoa precisa. Então, a dor ela é uma coisa, né? São sintomas amplos. E a dor também ela foi colocada hoje como quinto sinal vital. Então, hoje o Conselho Federal de Medicina preconiza que a dor ela seja avaliada em todo paciente. Então, é importante que os pacientes saibam que ele pode dividir, medir e, de alguma forma, pedir ajuda. Então, quais são os desafios reais? É que a gente se coloque no lugar do doente, que a gente saiba como poder pensar em estratégias para ajudá-lo
e que a gente, de certa forma, saiba que a dor em qualquer doença, qualquer fase, seja criança, seja adulto, ela pode ser inserida e ela pode ali não interromper nenhum tratamento, mas ela pode ser associada. Então é importante que o cuidados paliativos a gente tire qualquer estigma, tire o medo de falar esse nome, para que a gente possa, né, se colocar como uma oferta de um serviço, que o paciente possa até solicitar isso quando necessário. Esse é um grande desafio. Certo. Falando nessa associação, gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a importância da equipe multidisciplinar nesse processo. Eu? Isso. A gente estava até conversando, né? Hoje não existe mais, né, aquele profissional completo. Então o médico ele tem, né, uma série de afazeres, de competências, e o médico normalmente ele lidera a equipe de cuidados paliativos, mas é importante que tenha outros profissionais, de preferência que seja uma equipe multidisciplinar, né? Que tenha ali do lado uma enfermeira, tenha fisioterapeuta, nutricionista, às vezes um religioso. Então, o tamanho da equipe ele depende muito mais de uma escala do serviço, capacidade de trazer esses profissionais para cuidarem. E quanto mais diverso, é mais sensato a equipe de cuidados paliativos. Ela entende outras dores que às vezes uma pessoa só não entende. Então, é super importante essa multidisciplinaridade no time. Certo. Obrigado. Gostaria também, mesma pergunta ao Dr. Theo, sobre a equipe multidisciplinar, sua visão sobre esse conceito, por favor. Perfeito. O Aurélio conseguiu resumir bem essa questão do conceito da soma de saberes, né? O multidisciplinar é o envolvimento de diversos profissionais de saúde, inclusive o profissional médico, dentro de uma abordagem mais ampla da questão do cuidado. E aí, quando a gente fala da questão da multidisciplinaridade, a gente está buscando não só um atendimento que seja dentro de cada caixa do profissional de saúde. Então, a ideia é que os profissionais trabalhem em conjunto de forma multidisciplinar, em benefício do paciente, mas buscando como meta a alcançar uma coisa que a gente chama de interdisciplinaridade, né? A gente fazendo o nosso dever de casa de multidisciplinar, de cada área fazer bem feito o que está dentro da sua caixa de atuação, digamos assim, a gente vai em busca de um espaço em que a gente consiga se comunicar de uma forma tão integrada que, como eu costumo brincar, 1 mais 1 fica sendo mais do que 2. E aí a gente consegue um olhar diferente. E aí a gente vai ter um fisioterapeuta trazendo para uma mesa de discussão uma demanda que seria médica para que o médico possa complementar de forma adequada. A gente vai ter o médico trazendo um olhar do ponto de vista do sofrimento psíquico que vai dar um insight para que o psicólogo faça isso da melhor forma possível. E tudo isso em benefício do paciente. Então a ideia é que a gente consiga se comunicar enquanto equipe e se comunicar com o paciente para que ele esteja com essa via de mão dupla aberta para sempre se comunicar e a gente buscar aliviar o sofrimento o mais prontamente possível. Certo, obrigado. Essa questão é realmente muito importante. A qualificação do profissional, né? Tudo em prol do paciente. Agora, para o Dr. Aurélio Rocha, gostaria de perguntar para o 8º simpósio, já pensando na frente, em relação aos cuidados paliativos. Como você vê para um próximo simpósio? Alguma sugestão, alguma ideia? Já tem em mente? Algo do tipo? A gente quer trazer mais novidade, acho que o Theo aí, a gente vai pensar junto, né, o que fazer de novo. Eu acho que uma das propostas, com certeza, que a gente pode, né, é trazer a cartilha de cuidados paliativos como contribuição do IBISP. Eu acho que isso é próximo. Trazer alguma coisa de virtual de cuidados paliativos, fica uma coisa, né, que a gente vai tentar como alcançar isso. Mas projetos existem 1000, que a gente agora tem que tentar unir forças para trazer um ótimo 8º simpósio e que venha de uma forma positiva, bom desfecho, que traga valor, que traga engrandecimento para o profissional e para o paciente. Certo, obrigado. Dr. Theo, teria algo sobre inovações dessa área dos cuidados paliativos que você teria a falar sobre isso, por favor? Eu acho que primeiramente agradecer a própria inserção do tema no simpósio, né? Quando a gente fala de inovação em saúde, hoje em dia,
nós estamos engatinhando, enquanto Brasil, em cuidados paliativos, né? Então, o fato de a gente conseguir trazer para um congresso de oncohematologia e imunoterapia o tema de cuidados paliativos por si só é inovador. E como muito bem disse o Dr. Aurélio, a ideia é que a gente consiga ampliar esse espaço cada vez mais, né? Existem temas que são hot topics, né, que são borbulhantes, que estão muito em voga. Existe a possibilidade de oficina, porque existem procedimentos específicos, materiais informativos, como a cartilha que ele citou. Como ele mesmo disse, o céu é o limite, né? A gente tem que se organizar para fazer isso da melhor forma possível na próxima edição do simpósio. Certo, tá ok. Gostaria de agradecer ao Dr. Aurélio Rocha pela participação, Dr. Theo também. E em relação ao câncer, prevenção e combate, siga nossas redes sociais, @NOC, @IBISP oficial, @Clínica Oncovi.